Boa noite a todos. Retornamos agora à segunda palestra deste dia, do dia 26 de outubro, segundo dia do evento da Semiagri, a engenharia agrícola em prol da sustentabilidade. E nós recebemos agora a Silvia Costa, falando um pouquinho para a gente sobre energias renováveis. Então, a Silvia possui doutorado em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica e automação industrial. Atualmente é professora da Universidade Federal de Lavras, leciona disciplinas para o curso de graduação em engenharia de controle e automação e de pós-graduação em engenharia de sistemas. Suas áreas de pesquisa estão relacionadas à geração distribuída e eletrônica de potência aplicada a sistemas elétricos. Então, a palavra é contigo, Silvia. Desde já, nós do PET Engenharia Agrícola agradecemos muito por ter aceitado esse convite e por estar aqui conosco. Oi, Maria Luísa, boa noite. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Tá. Primeiro, eu que gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui falando para vocês essa noite. Eu tinha até preparado um resumo, né, do meu currículo para apresentar, mas a Maria Luísa fez a leitura ali e já durante a leitura vocês já devem estar imaginando que essa doida vai dar uma palestra para a gente hoje. Ela vai falar do quê, né? Porque não tem nada de energias renováveis lá, né? Mas agradeço imensamente o convite, espero que seja uma noite proveitosa. Eu preparei uma palestra para vocês com muito carinho, então eu vou compartilhar minha tela, só um minutinho. Bom, então, já está no meio da apresentação aqui, desculpa. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, de novo, essa participação no Semiagri. Eu ainda não vou colocar aqui em tela cheia, eu vou pedir para... Daqui a pouco eu volto com vocês. Quem me convidou para fazer essa palestra foi a professora Mirdé, então agradeço ela também por ter entrado em contato, né, em nome do pessoal da organização. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, deixa eu... Eu tomo um coro dessas apresentações e eu dou aula nisso aqui todo dia, tá, gente? Então vocês não ligam, não, porque é assim mesmo. Quem é a Silvia já foi apresentado, né? Eu não sei se nenhum de vocês chegou a ter aula comigo, mas eu já dei aula para engenharia agrícola no passado, de uma disciplina que geralmente o pessoal da engenharia agrícola não gosta muito, que é conversão. Então, eu sou lá do departamento de automática. Então, hoje quem é o professor Vinícius, mas eu já dei aula dessa disciplina de conversão. Não é a minha área de pesquisa, né? Minha área de pesquisa é mais geração distribuída e conversores eletrônicos, né? E isso, de fato, não tem nada a ver com o tema da palestra, que é energia renovável, mas a gente chega lá, tá? Então, primeiro, gente, eu queria só fazer uma interação bem rapidinha com vocês, só para a gente chegar num consenso sobre energia renovável, né? Então, assim, quando a gente fala em energia não renovável, qual que é a primeira palavra que vem na mente de vocês? Então, eu vou pedir para vocês interagirem comigo um pouquinho pelo chat, se vocês puderem. Coloca aqui no chat qual é a primeira palavra que vem a hora que vocês pensam. Petróleo, com certeza. É petróleo. Caro, inclusive, né? Subindo a gasolina. Mais alguma coisa? Carvão, né? Carvão mineral, obviamente. Gás, gás natural. Mais alguma coisa, gente, vem na cabeça de vocês quando a gente fala em energias não renováveis? Todos os derivados do petróleo, né, de uma forma geral, eles são os primeiros, né, que a gente pensa. Ó, eu vou sumir aqui, aí eu perco a visão de vocês, tá? Então, gente, geralmente é isso mesmo, né? O que vocês não colocaram ainda é energia nuclear, né, mas
quando a gente fala em energias não renováveis, a primeira coisa que a gente pensa são os combustíveis fósseis, né? No geral. Então, são energias que a gente está esgotando do nosso planeta e que a gente não consegue repor. Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário, né? Quando a gente fala em energias renováveis, qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Eólica. Boa, Carlos. Solar. Sustentabilidade. Muito bom. Eu gosto desses conceitos, né? Porque o energias renováveis e sustentabilidade é mega amplo, né? Se eu for escrever a primeira energias renováveis, qual a primeira palavra que vem na cabeça da Silvia? Inversores. Né? Então, cada um dentro do seu quadrado, né? Mas alguém pensa em alguma outra coisa? Quando fala assim, vamos falar de fontes de energia renovável, mas agora, assim, bem dentro do curso de vocês. Né? O que vocês pensam? Biogás. Tava esperando o biogás. Biodiesel, né? Também, vocês têm contato. Então, gente, quando a gente fala, né? Agora eu vou voltar para a minha área, né? O termo energias renováveis, ele é um termo que vamos voltar aqui, né? Vou seguir minha apresentação. Agora eu vou colocar ela em tela cheia e eu gostaria de ver com vocês. Eu não tá fazendo barulho para mim do chat. Então, Maria Luísa, se tiver alguma pergunta no chat, pode me interromper no meio da apresentação, às vezes a gente dá até uma quebrada, e até melhor do que eu ficar falando aqui há um tempão. Então, pode me interromper, porque o que a gente vai fazer hoje aqui é um bate-papo. Tem um tanto de informação, número, dados para trazer para vocês, mas é um bate-papo informal. Então, a hora que vocês quiserem também, pode me interromper, não tem problema, tá bom? Perfeito. Eu só vou... Porque aí eu perco o contato de vocês na hora que eu venho aqui pro tela cheia, tá bom? Bom, gente, só para... Vou colocar isso aqui no cantinho. Né? Quem que vem na cabeça, né? Vem energia solar fotovoltaica, vem eólica. Ninguém pensa, né? Mas vocês sabem que as hidroelétricas são fontes de energia renovável, né? A energia geotérmica, a biomassa de cana e etc. Então, gente, isso nada mais é do que as principais fontes de energia renovável. Mas o tema energia renovável, ele é um tema extremamente amplo e que envolve diversas áreas e é extremamente multidisciplinar. E por isso que é muito legal estar aqui falando desse tema para vocês hoje, tá? Então, por exemplo, eu poderia dar uma palestra só de como dimensionar um sistema de energia renovável. Como que eu vou utilizar o biogás? Quais são os impactos ambientais positivos e negativos, porque tem impactos negativos também, que o uso dessa energia renovável vai causar? Não ousaria falar desses temas. Não é minha área. Poderia falar um pouco sobre as fontes de energia, poderia falar muito sobre a energia solar fotovoltaica, que é minha paixão, né? Trabalho mais com ela do que com as outras. Mas eu vou me contentar em falar o que eu sei, né? Dentro da minha área de conforto, dentro do que a gente pode discutir e dentro do que pode acrescentar uma coisa diferente para vocês terem noção do tanto que as nossas áreas podem ser juntadas, tanto conhecimento que eu falo isso muito para os engenheiros de controle de automação, porque eu sou engenheira eletricista e eu dou aula na automação, dava aula para agrícola também. Já dei algumas aulas na BI, e essa junção de conhecimentos, ela é muito importante, gente. Por quê? Porque vocês sabem muito sobre o potencial das fontes de energia renovável. Tem muito conhecimento. Eu tenho bastante conhecimento.
né? Quanto mais a gente tem, menos a gente acha que a gente tem, na verdade, né? Sei um pouco sobre como que eu vou conectar essas fontes de energia na rede, como que eu vou na rede elétrica, como que eu vou gerar uma energia elétrica confiável. E quando a gente junta esses conhecimentos, é que as pesquisas ficam cada vez mais legais. Então, eu vou agregar um conhecimento, vou trazer um monte de informações para vocês aqui hoje, de qual que é a situação das energias renováveis no Brasil, como que eu faço para integrar essas energias na rede elétrica, mas juro por Deus, bem que eu gostaria, eu não vou falar de inversores, eu não vou falar de eletrônica de potência, eu vou trazer só números para vocês, só dados, tá? E quais são as normas vigentes? Tipo, o que eu posso fazer? Posso conectar? Como que eu posso gerar essa energia elétrica? Então, mais uma vez, né, outro foco da nossa palestra é a energia renovável elétrica. Então, vou falar um pouco de energia renovável no total, depois a gente vai focar mais em energia elétrica, tá? Bom, eu trouxe aqui, eu não sei se meus slides eles têm a letra muito pequena, mas eu vou falando, acho que dá para vocês acompanhar, tá? Eu trouxe aqui um histórico do consumo energético brasileiro. Então, vamos falar em consumo de energia no geral primeiro. E aí, quando eu falo de energia, todas as fontes de energia, né? Combustíveis, energia elétrica, então todas as fontes de energia. E esses dados, eles vêm de um trabalho que é um pouco antigo, de 2010, 2007, mas que ele tinha uma perspectiva do consumo de energia no Brasil até 2030. Então, é um trabalho que eu gosto de apresentar esses dados. Mas só para a gente entender como é que foi esse crescimento, né? O Brasil começou a gastar muita energia, começou a aumentar o uso de energia dele a partir da Segunda Guerra Mundial, porque começou a ter mais pessoas que vieram para a cidade e a gente começou um processo de industrialização, lá na década de 70, né? De industrialização e construção de infraestrutura. E isso daí demandou, né? Começou um crescimento acentuado de um consumo de energia. Então, esse gráfico que tem aqui, ó, ele é um gráfico que relaciona o crescimento populacional com o crescimento da demanda energética em TEP. O que é esse TEP? É tonelada equivalente de petróleo. É uma unidade de medição que a gente vai usar aqui. Então, gente, esse TEP, lá em 1970, né, a gente tinha uma população de mais ou menos 93 milhões de habitantes e a gente consumia cerca de 70 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, tá? E, obviamente, né, a gente tem um crescimento da população e um crescimento que vem acompanhando, que vai acompanhando também do consumo de energia, né, no geral. Se a gente for pegar esse meio do caminho aqui, ó, lá em 2000, o Brasil já tinha mais de 170 milhões de habitantes, já tinha aumentado mais do que duplicado a quantidade de habitantes, mas o consumo energético ainda não tinha, não estava acompanhando, não acompanhou igual. Mas nessa época a gente já consumia cerca de 190 milhões de TEP. Só que o Brasil, gente, ele é um país que tem um baixo consumo de energia no geral por habitante. Então, esse lado aqui, ó, quer dizer que a gente consome mais ou menos, a previsão é que até 2030 a gente consumiria cerca de 2,5 toneladas equivalentes de petróleo por habitante. E isso lá em 2007, quando esse artigo foi publicado, ele falava que países como Portugal, a Grécia, a Hungria, eles já consumiam essa quantidade de 2,4, 2,5 TEP por habitante. Então, o Brasil sempre foi um país, né, talvez pelas características da nossa economia, do nosso desenvolvimento, um país que busca, não que busca, um país que tem, por resultado das características dele, um baixo consumo energético. Mas se vocês notarem, né, um consumo energético crescente. E aí, a gente tem que entender que se o consumo está crescendo, a produção de energia tem que acompanhar essa demanda, né, por energia. Desculpa.
E aí, gente, é bom falar, né? Eu sempre trago os dados do relatório do Balanço Energético Nacional. Eu vou só ligar aqui desculpa, um tempo aqui, só para eu ter uma noção do tanto que eu estou falando. Gente, eu trago esses dados da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, em quase todos os lugares que eu vou começar a falar sobre energia, que é a matriz energética brasileira. Então, a gente tem que entender como que a matriz energética brasileira é composta. E ela é uma matriz altamente renovável. Então, em 2020, que foi o último boletim da EPE, que liberou esse balanço, o Brasil tinha, na sua matriz, né, de consumo energético geral, 48,4% da matriz do Brasil era renovável, composta por energias renováveis. Vejam que isso aqui, desde 2014, né, vem como uma crescente. O Brasil tem aumentado o uso de energias renováveis na matriz. Né? Se a gente for comparar com o mundo, né, na média, tem 13,8% da sua matriz energética renovável. Então, o Brasil tem recurso demais para a gente usar dessas energias renováveis. E aí, gente, em 2020, como é que foi essa divisão, né? Eu falei para vocês que 48,4% era renovável e 51,6% não renovável. Obviamente, é tudo aquilo que vocês falaram lá no começo, petróleo, gás natural, petróleo maior, né? Porque aqui a gente está falando de consumo energético total, então gasolina, né? Isso que vai para o transporte, diversas aplicações de petróleo, gás natural, carvão mineral, urânio e outras não renováveis. Agora, nas renováveis, gente, o destaque é biomassa da cana e a energia hidrelétrica, que é a nossa os nossos dois maiores produtores de energias renováveis. E também temos a lenha e o carvão vegetal, né, que são considerados energias renováveis, e outras renováveis. Aí, gente, dentro dessas outras renováveis, que é legal a gente dar uma olhada, porque 7,7% parece pouco, mas é muita energia gerada, tá? Muita energia. Dentro desses 7,7%, gente, o destaque vai para as 3 maiores outras energias renováveis. Uma delas chama lixívia. E a lixívia, ela é responsável por 41% dessas outras, né? Essa lixívia, ela é um óleo derivado da madeira, que ele é utilizado para geração de energia elétrica. Geralmente, as indústrias de papel e celulose usam muito a lixívia. Em segundo lugar, o biodiesel, em terceiro, a eólica. Vejam que aqui o biodiesel ocupa um espaço maior até do que da energia eólica, tá? E, gente, olha só, em crescimento, tá, gente? A lixívia está em crescimento, o biodiesel cresceu 7%, né? O biodiesel cresceu 8,6% em relação ao ano anterior, a eólica cresceu quase 2%. Então, se a gente olhar, mas aí eu vou chamar atenção mais para frente, né? As outras fontes que não têm uma participação percentual tão significativa, mas que estão crescendo muito o uso no nosso setor. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Outras biomassas, a solar, que já representa 4,2%. Gente, 4,2% de 7,7% parece nada, né? Isso é muita coisa. E o que eu chamo a atenção é que a energia solar, ela cresceu de 2019, só de 2019 para 2020, quase 62%. Então, gente, a energia solar é uma fonte de energia menina dos olhos, que está em expansão exponencial, tá? E que vocês só vão ver crescendo daqui para frente, tá? É um caminho sem volta. E outra, né, o biogás, que também veio crescendo aí cerca de 16% mais ou menos, entre um ano e outro, né? Então, eles fazem
somam, né, aqui uma pequena parcela da matriz energética total, né? Mas se a gente for ver, eles já estão aqui participando de forma significativa. Né? Então, gente, olha só. Em 2020, a participação das renováveis no total cresceu 2,5%, enquanto a das não renováveis caiu. Aí, gente, são vários fatores, né? Primeiro que 2020 foi um ano super atípico, né? De pandemia, um ano em que o dólar ficou altíssimo. Então, é natural, né? Não entendam. Então, a gente tem que saber também interpretar esses dados, né? É natural que o consumo de petróleos e derivados caia nesse período, porque teve um aumento expressivo do preço, né? Não é porque o Brasil, a gente pega um dado desse, o Brasil diminuiu 6% o consumo de petróleo, está indo num caminho de diminuição. Não é bem assim, né? 2020 foi um ano atípico e 2021 continua, né? Com o dólar crescendo mais ainda, os derivados do petróleo com preço cada vez mais alto, e gerar energia a partir deles começa a ficar bastante custoso. Então, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né, mais uma vez, é o crescimento das renováveis que chama a atenção, né, da biomassa da cana, eólica, solar e a lixívia e outras renováveis. Né? E, no geral, todas as não renováveis tiveram redução no uso delas. E aí, gente, depois mais para frente eu vou comentar com vocês, né, que nem sempre a redução no uso das não renováveis vai trazer um impacto positivo para o setor elétrico. Então, são coisas diferentes. Então, vou falar um pouquinho sobre o setor elétrico para vocês entenderem esse manejo aí da energia, quando eu estiver falando de energia elétrica. Bom, aí, gente, pá, acabou aqui. Falei de energia de uma forma geral. Tá? Isso daí é o que a gente sabe de como a nossa matriz energética total é composta. Agora eu entrei na minha zona de conforto, porque a gente vai falar de energia elétrica só. Então, eu chamo de matriz elétrica. Então, quais são as fontes de energia que geram eletricidade? A matriz elétrica brasileira é predominantemente hídrica. Hídrica, gente, 65% da oferta de energia elétrica é proveniente das hidrelétricas, das grandes centrais hidrelétricas, tá? E vocês já sabem o problema disso, né? E aí vamos chamar a atenção para as outras bacana, biomassa, eólica, renováveis também, a solar crescendo, ela quase duplicou, e aqui tem as térmicas, né? Que usam gás natural, derivados do petróleo, nuclear e etc. Tá? E aí, gente, quando a gente fala de matriz elétrica, a matriz elétrica nacional, ela é 84,8% renovável. É muito legal isso, mas isso quebra a nossa perna ao mesmo tempo, né? Ela é 84,8% renovável. Se a gente for comparar com o mundo, né? O mundo ele tem uma matriz elétrica 23% renovável na média. Essa OCDE, né, uma organização um grupo de países, acho que são 35 países, acho que alguma coisa de desenvolvimento econômico. É um grupo de países, ela já tem, esse grupo de países já tem uma média de uso de matriz renovável maior, 27%. Mas vejam, gente, essa matriz elétrica nacional é extremamente renovável. Então, gente, por isso que eu falo que o conceito de energia renovável ele é extremamente amplo. E hoje mesmo li um artigo sobre isso, dizendo, criticando o termo, não é criticando, né? A crítica argumentando sobre o tema energias renováveis ser tão amplo, porque energias renováveis são todas aquelas que não são derivadas dos combustíveis fósseis, por exemplo. Tá? Então, a gente pode melhorar essas definições e afinar, né? Então, vamos lá.
Se a gente for falar de produção de energia elétrica nacional, o ano passado, o que a gente teve? Olha só, um crescimento da eólica, da biomassa e da solar fotovoltaica, tá? Que agora já deixa claro que é a solar fotovoltaica porque é geração de energia elétrica, né? Porque a solar pode gerar energia térmica também. E aí, gente, olha só, uma diminuição significativa no uso de gás natural, que aconteceu ano passado, e uma diminuição também significativa no uso da nuclear e carvão-vapor. Mais uma vez, gente, muito cuidado, porque ano passado a gente teve ano de retração econômica, o ano passado foi um ano de isolamento social, com os meses de, se eu não me engano, março, abril e maio, né? Praticamente o setor elétrico teve o consumo baixíssimo por muitas empresas por causa do isolamento e da pandemia. Então, é natural que haja redução nesse tipo de fonte de energia, que são as energias centralizadas, tá? Na geração, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? O gás natural com as térmicas, que foram reduzidas, e aí a gente vai ver o impacto, né? Então, ano passado houve uma retração de 1% na geração no total, né? E mais nas não renováveis. Mas não que isso seja um indicador, né? Totalmente positivo. Agora, quando a gente analisa gráficos como esse, né? Que vem de 2017, 2007 até 2020, a gente sim consegue chegar a conclusões mais interessantes. Né? O que a gente vê? Essa linha amarela aqui é geração nuclear. Né? Desde 2007, ela vem quietinha ali com uma quantidade constante, mais ou menos. Né? E a gente vê um crescimento da geração de biomassa e a eólica, que em 2020 praticamente se igualou à biomassa em termos de geração de eletricidade. Então, a energia eólica, gente, ela é... O Brasil tem um potencial eólico maravilhoso, né? Então, ela geralmente é instalada, né? No Nordeste tem muita geração eólica, mas geralmente ela é instalada em parques de potências mais altas, né? Ao contrário da solar fotovoltaica que a gente vê em pequenas, né? Em pequenas potências, e ela está crescendo, e ela vai fazer parte do cenário energético nacional, já faz parte significativa desse cenário energético nacional. Então, gente, só para vocês terem noção, né, de custo de energia. A energia mais barata que a gente tem aqui no Brasil hoje é a energia hidrelétrica, tá? E a eólica, ela sempre foi uma energia cara no mercado de energia. E ela, com esse crescimento, né, com o aumento da oferta, a tecnologia chegando no Brasil com maior quantidade, com maior facilidade, essa geração ela começa a ficar mais barata, começa a ficar competitiva. A partir do momento que ela fica competitiva, ela cresce, tá? E aí, gente, obviamente, em 2020, a geração termoelétrica reduziu 5%, e a biomassa, os derivados do petróleo ganharam um pouquinho de participação. Tá, ó, a biomassa cresce um pouco e os derivados do petróleo crescem um pouco. A termoelétrica, né, que geralmente é gás natural, carvão e derivados ou nuclear, ela caiu no geral. Não quer dizer que isso seja 100% bom. De novo, vou comentar com vocês sobre essa questão das termoelétricas mais para frente. E aí, a gente vem, né, de falar da solar e da eólica, que são as nossas renováveis queridinhas do momento, né? Todo mundo esquece da hidrelétrica. Não esquece, né? Mas é porque tipo, ela é a nossa maior fonte geradora. E em 2020 e 2019, ela se manteve estável em capacidade instalada. A energia solar, de novo, né, gente, cresceu muito, 33%. Então, cabe, né, a gente dar um destaque para ela. E aí, isso que eu estava comentando com vocês agora, geralmente a eólica ela é instalada em potências maiores, né, em grandes parques eólicos.
Mas tem eólicas instaladas em potências menores também. E na engenharia elétrica, a gente chama essa geração menor e descentralizada, né? Porque embora a eólica, eu falo grandes parques eólicos, mas comparada com o Itaipu, comparada com Furnas, esses parques são relativamente pequenos. Então, quando a gente fala em micro e mini geração distribuída e geração distribuída, são conceitos bem relacionados na área da geração de energia elétrica. Eu vou fazer uma pausa aqui, depois eu volto nesse slide. Só para contextualizar o que é micro e mini geração. Tá? É o oposto das grandes centrais hidrelétricas. A gente pega pequenas centrais geradoras que utilizam fontes renováveis e que são conectadas à rede de distribuição. Tá? Então, a microgeração, ela refere a essa central geradora que tem potência menor que 75 kW. E a mini geração são essas centrais que têm potência menor, entre 75 kW e 3 MW de geração de energia elétrica. Tá? Então, fiz essa pausa para contextualizar o que é micro e mini geração distribuída. E aí depois eu falo um pouquinho do conceito de geração centralizada e geração distribuída, vantagens e desvantagens. E aí, dentro desse cenário nacional, se a gente for separar a geração centralizada da geração distribuída, a micro e a mini geração, ela é majoritariamente solar. Então, a gente tem aí 90% da geração, da micro e mini geração distribuída sendo solar. Tá? E esse número, esse crescimento aí não tem volta, ele vai crescer cada vez mais. Né? Então, só em 2020, apesar da pandemia, a geração solar, ela teve um aumento, solar fotovoltaica, né, nesse caso, teve um aumento de 137%, uma em relação à outra. Né? Então, tá crescendo, tá, gente? Tá crescendo muito. E aí, se a gente pega um cenário, né, da solar fotovoltaica e analisa desde 2015, porque não faz sentido analisar muito antes, porque no Brasil ainda não era regulamentada, a gente não tinha muito como usar. Né? Então, a primeira regulamentação da energia que permitiu o uso da geração distribuída, né, nos formatos da fotovoltaica, ela se deu em 2012, com uma resolução normativa que chama 482. Mas essa resolução ela veio cheia de... ela precisou passar por muitas correções. Então, ela teve que ser implementada e após ver como é que estava funcionando aquilo, ela passou por correções. E em 2015, ela foi reformulada, muito bem reformulada, né, muito melhor do que ela estava em 2012. E a partir de então, a gente começa a ver uma expansão significativa. E aí, gente, cabe ressaltar, né, que essa micro e mini geração, o investimento é do consumidor. Então, sou eu, você, o dono da fazenda, o dono da empresa, o dono da indústria, que optou e que faz o pagamento, faz o investimento nesse sistema de geração e instala na sua rede, né? Para fazer aí, para trabalhar nesse sistema de compensação de energia elétrica. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais dele, eu acho que não vale a pena, não. Então, assim, a capacidade instalada de micro e mini geração, ela é predominantemente... ela acontece predominantemente nesses estados aqui, né, em azul escuro. Minas Gerais se destaca bastante, né? E Minas Gerais tem um potencial solar muito grande. E se a gente for olhar, né, micro e mini geração, olhar só para solar fotovoltaica, mais uma vez, né? Minas Gerais, São Paulo e os estados do sul, eles se destacam por aumentar essa capacidade instalada de geração fotovoltaica. Até porque também são estados mais desenvolvidos economicamente, né? Então, a gente tem aí um crescimento e tem muito potencial para aumentar, né? Aí, gente, vamos lá.
É lindo a matriz energética nossa ser renovável desse jeito. É maravilhoso o potencial que a gente tem de crescimento dessas outras renováveis. E aí é isso que eu queria focar com vocês, tá? Isso daqui, gente, que eu vou trazer são alguns slides, eu vou tentar passar bem rápido por eles, porque eu não quero focar nisso, porque não tem a ver muito com o tema. Tem e não tem a ver com o tema, tá? Mas é pra gente, eu gosto de colocar a gente para pensar, eu gosto de falar das coisas boas, das coisas ruins, e a gente tem que chegar numa solução no meio do caminho, né? Que é a coisa mais linda do mundo, a gente ter a nossa matriz no 80 e... Quantos? 80 e poucos, hoje minha cabeça tá ruim. 80 e poucos por cento renovável. Mas, predominantemente hidrelétrica e centralizada nas grandes centrais hidrelétricas. E por isso, gente, o Brasil já passou por diversas crises energéticas ao longo da sua história, por diversos motivos diferentes, mas, se resumindo sempre a alguma coisa, que é, a gente teve um inverno muito seco. Não é bem assim, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A primeira crise energética que a gente teve aqui no Brasil, ela aconteceu em 2001, que foi o apagão, não sei se vocês lembram. Eu vou até parar aqui, mas eu consigo voltar aqui para a nossa apresentação. Gente, e aí eu me sinto muito velha quando eu dou essa palestra, porque em 2001 eu já era adolescente, eu já lembro da crise. Aí eu vejo a idade dos alunos, tem alguns que nem nasceram em 2021, em 2001, né? Nem tinham nascido ainda, ou eram bebês. Então, eu vou colocar aqui, eu queria que vocês respondessem para mim no chat. Quem lembra do apagão de 2001? E se ele foi, tipo assim, vocês lembram de notícia, ou vocês nem eram nascidos? Só coloca um sim e um não aí rapidinho, só para a gente ter uma noção. Só para eu ter uma noção. Ô, Mirleia, tamo junto. Bom, eu entendo que... Eu vou contar para vocês a história do apagão bem rápido, tá? Só para não ficar cansativo, deixa eu voltar para a tela cheia aqui. Gente, a primeira crise energética que a gente teve foi em 2001 por falta de geração. Foi em 2001. A gente teve... Aí a culpa, né? Causa verão seco. Isso, não choveu o suficiente. Os níveis os reservatórios já estavam com níveis muito baixos. Tá, vocês podem não ter nascido em 2001, podem não ter visto a crise energética de 2001, mas vocês têm ouvido essa história aí sempre, né? Mas a crise de 2001 ela foi um pouco mais grave, porque entre 1990 e 2000, a gente teve um aumento muito grande no consumo de energia e não teve investimento na capacidade de geração proporcional a esse aumento. O que aconteceu? Teve um apagão, né? A gente teve uma queda grande de energia e a gente passou por um período de racionamento. Então, a gente era tarifado se a gente consumisse energia em determinados horários e todo mundo, né, foi obrigado a reduzir o consumo de eletricidade em 20%. Caso contrário, a gente pagava multa por consumo excessivo de energia elétrica. Isso foi em 2001. E aí, depois que deu esse boom, né, eu acho que, se eu não me engano, ela durou até fevereiro de 2002, eu não tenho exato essas datas, mas depois que passou esse boom, o que aconteceu? Falou assim, gente, precisa investir em infraestrutura de energia, precisa instalar novas linhas, precisa gerar, fazer novas usinas geradoras, e aí foi em 2001 para frente, porque de 2000 para trás, gente, a geração ela era 90 e tantos % hidroelétrica, a geração de energia elétrica no Brasil. E aí foi em 2000 para frente que entrou as termoelétricas. E as outras renováveis começaram a tomar forma
a partir de 2012 a 2015. Até então, a gente tinha uma predominância grande, de 91% lá em 2001. De energia hidroelétrica. Então, deu seca, óbvio que a gente vai ficar sem condição. Mas em 2015, daí vocês já deviam ser, pelo menos, adolescentes, né? A gente teve outra crise energética, tá? Nós não chegamos a ter... não foi tão grave quanto a de 2001, mas o volume dos reservatórios ficaram baixíssimos. Muito deles caíram abaixo de 19%. E a gente tinha um cenário que já não era mais tão dependente da hidrelétrica, já tinha caído um pouco, né? Já estava em 71%. E ainda assim a gente teve outra crise energética em 2015. Gente, causa da crise, falta de energia estocada. E aí, isso aqui é um ponto, operação otimista do Operador Nacional do Sistema. De uma forma, aí eu vou explicar para vocês que não é só energia renovável, né? Políticas públicas. Isso aí é um problema. E a perda de carga na geração, né? Vou explicar para vocês o que significa cada um desses problemas, rapidinho. Falta de energia estocada, os reservatórios estavam muito baixos. E, gente, reservatório de energia, reservatório de água, um reservatório como o de Furnas, por exemplo, ele não cai de um ano para o outro. A gente já sabe, ele vai caindo, ele vai reduzindo de um ano para o outro. Então, assim, já é sabido que mesmo que a chuva seja como prevista, a gente está gastando mais do que está armazenando de água. E isso não acontece por causa de um único verão seco, tá? A operação otimista, ela é a seguinte, o Operador Nacional do Sistema, chama ONS, é um órgão que define de qual fonte geradora a energia que vai chegar em você vai. A gente chama de despacho de energia. Então, a gente pode escolher. Imagine um cenário que eu não estou consumindo toda a capacidade de geração. Então, eu posso escolher 100% hídrica e não vou despachar nada das térmicas, porque a térmica é mais cara. E eu preciso deixar o preço da energia barato. É uma política, né? Então, nesse cenário de operação otimista, mesmo com os baixos níveis dos reservatórios, eles esperavam que ia haver um cenário de chuvas e despacha a hidrelétrica, por questões políticas. E essa perda de carga também, gente, que é a seguinte, o reservatório está baixo. A geração de energia elétrica das hidrelétricas, ela é feita por energia potencial. Quanto mais baixo está o reservatório, mais água eu preciso usar para poder gerar a mesma quantidade de energia. Então, quanto mais baixo tá, pior fica, tá? Outro problema, gente, não sei se vocês lembram, 3 grandes usinas hidrelétricas, Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, atrasaram mais de 1 ano e meio para entregar a obra. Brasil, né? Informações operacionais desatualizadas e... Isso aqui nem vou entrar em detalhes, não tem porquê. E o último, redução nas tarifas de energia. Então, a gente estava lá em 2015, a política nós não vamos aumentar o preço do quilowatt-hora, nós vamos reduzir para estimular o crescimento da economia. Excelente, né? Só que você precisa ter de onde tirar essa energia. Não tinha energia estocada, e aí, como é que faz? Não vou despachar as térmicas, porque eu quero que o preço fique baixo. Políticas públicas, tá? E aí, gente, deu a crise de 2015 e o caos foi contido, né? Porque a gente, apesar de tudo, tem muita sorte, tá chovendo aqui agora, né? E aí, isso daqui é um artigo, né? Tá? Isso é uma visão, não é minha, tá? É a visão de um grupo de autores da Federal do Rio de Janeiro. E é uma visão deles também, tem diversos autores que têm outras visões. E eles colocam como solução, gente, e é uma solução que urge, uma solução urgente. A gente precisa diversificar a matriz elétrica, mas precisa diversificar com força. Botar essa solar, botar o biogás, botar todo tipo de geração conectado nesse sistema elétrico nosso, ajudando, contribuindo, né? E o aumento
e a descentralização do armazenamento de energia. Então, hoje, gente, a gente tem grandes reservatórios localizados fisicamente em uma região do Brasil que tem uma característica de chuva muito parecida. Então, se um reservatório, se ficou muito tempo sem chover em um reservatório, fiquem todos. Então, todos caem o nível. Então, gente, é um cenário que urge por diversificação. E aí eu achei muito legal, eu fiz todos esses 10 minutos de fala, e eu já falei até muito, já preciso fechar isso aqui, para mostrar uma das soluções que os autores trazem como reserva energética. Né? Então, olha só, a gente pode usar a biomassa como sendo uma reserva energética. Então, a gente pega uma grande plantação de eucalipto, por exemplo, e em um ano seco, no período seco, a gente usa 100% da disponibilidade daquela plantação de eucalipto e economiza as hidrelétricas, né? Em um ano seco, no período úmido, a gente usa também bastante dos eucaliptos e economiza energia elétrica. Agora, eu tive um ano muito chuvoso, os reservatórios subiram e eu estou no período molhado, né? Estou no período de chuvas, né? Estou no verão. Então, eu guardo esses eucaliptos, que pode ficar lá crescendo, plantado, por muito tempo. Tá, gente? Então, solução de armazenamento de energia existe, né? O que a gente precisa é diversificar, o que a gente precisa é inovar, a gente precisa juntar esse tanto de conhecimento que a gente tem em áreas diferentes. E aí, lá em 2015, surgiu o nosso bandeiras taifaras, que todo mundo odeia, mas que não tem jeito. Porque enquanto tem chuva, os reservatórios estão com nível alto. Não tem chuva, eu tenho que ligar as térmicas. Eu tive que ligar as térmicas, o preço da energia sobe. Não tem o que fazer, tá? E aí, gente, a gente chega para o cenário hoje do Brasil. E o cenário do Brasil hoje é muito legal. Eu tirei essa reportagem da CNN, as 4 reportagens que eu vou mostrar para vocês aqui, o título, ela saiu no mesmo dia. Tá? Era uma época que em setembro estava muito seco, não tinha chovido nada ainda. Aí fala, ó, o ministro diz que o risco de racionamento de energia é 0. Eu adoro a confiança desse povo. Deu 2 horas depois, fala que há risco concretos de termos apagões a partir de novembro. Avalia professor. Aí Mourão vai lá, meio-dia e fala. Contradiz o ministro e diz, sim, tem risco de racionamento. E aí, no final da noite, uns especialistas do INPE falam que as chuvas serão insuficientes para reverter a crise hídrica. E esse é o cenário nosso de 2021. Igual ao de 2015, igual ao de 2001, só que menos crítico. Por quê, gente? Porque a gente já tem uma matriz um pouco mais diversificada. E quanto mais a gente diversificar essa matriz, melhor. Vai ter apagão? Eu não sei. Vai ter racionamento? Eu não sei. Mas que o reservatório de Furnas, há um mês atrás, estava em 14%. E em 2015, quando teve a crise energética, ele estava em 19%. Que a gente tem um problema nos reservatórios de energia elétrica, um problema grave, a gente tem. Se a gente começou o período de chuva, ótimo, esses reservatórios vão subir. Mas vai ser suficiente para que o ano que vem isso não caia muito pior? Então, como são políticas de longo prazo, é uma tendência, né, de que os governos deixem moer para o próximo, né? Deixa eu segurar a onda aqui no meu, deixa eu despachar o máximo que eu puder de energia hidroelétrica, que aí no meu governo a energia vai ser barata. No próximo ano, quando o próximo governante assumir, ele que lide com essa crise da energia. Então, não tem esse planejamento a longo prazo. Como a gente não tem esse planejamento a longo prazo, não adianta a gente ter uma matriz energética renovável, de orgulho e de feliz. A gente precisa ter uma matriz energética sustentável. E como que ela vai ser, essa matriz energética sustentável? Quando a gente começar a investir nesse potencial enorme que existe aqui no Brasil e que vocês, mais do que ninguém, sabem explorar.
Então, e aí a gente vai começar a ter um cenário, obviamente, para o setor elétrico extremamente mais complexo, né, de gerenciar, mas isso daí é com a gente, né? É legal demais pesquisar como que a gente vai gerenciar essa bagunça aqui. E o trabalho de vocês é pesquisar como que a gente vai gerar um tanto de fonte nova para inserir nessa bagunça. E vamos inserir. E aí vem o conceito de geração distribuída, que eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas eu vou colocar aqui que a GD, ela tem muitas vantagens, principalmente para as áreas rurais e comunidades isoladas, em países em desenvolvimento, que é o nosso caso. Gente, a gente tem um potencial nas áreas rurais de pequenas quedas, instalação de biodigestores, infinitas. A própria solar fotovoltaica tem espaço, tem sol. Tem muito benefício para a gente retirar de lá. Deixa eu ver aqui meu tempo. Está quase acabando. Tem uma reportagem aqui, gente, que eu queria que vocês vissem. Eu não vou colocar ela inteira. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu vou colocar ela aqui a partir dos 5 minutos. O link depois, eu mando o link aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em assistir. Não vou conseguir copiar. Mas depois eu mando o link para vocês. Eu vou colocá-la aqui a partir dos 5 minutos, onde ela começa a falar, de fato, do que nos interessa. Tá? Visitamos mais um projeto pioneiro do Cibiogás, uma iniciativa que beneficia pequenos produtores rurais e os moradores do município de Entre Rios do Oeste. O foco dado ao município foi o biogás, pela quantidade de suínos que nós temos e pelo grande potencial de energia gerado no nosso município. Olha, pode soar estranho, mas Entre Rios do Oeste tem mais porco do que gente. São quase 5 mil habitantes e cerca de 300 mil cabeças de suíno. Por isso, o município foi escolhido para esse projeto, que é único no país. Funciona assim: o Cibiogás reuniu 18 pequenas granjas, instalaram biodigestores em cada uma e criaram um sistema de gasoduto subterrâneo ligando os sítios. Próximo de cada propriedade que fornece biogás tem uma caixa como essa. Aqui dá para a gente ver um pouquinho da rede coletora. Tem esse tubo aqui, que é o principal, e esse outro menor, que é por onde o biogás produzido nesse sítio aqui atrás chega até o sistema principal. Essa rede coletora, ela possui hoje 20,6 quilômetros e é feita uma medição em cada uma das propriedades da quantidade de biogás injetado nessa rede. O biogás é bombeado pela tubulação até a usina e transformado em eletricidade. Isso facilita que pequenos produtores consigam participar de projetos que produzem biogás. A energia é passada para a concessionária, que abastece a rede elétrica do Paraná e gera créditos para abater na conta de energia elétrica da Prefeitura de Entre Rios do Oeste. Uma economia para o município de quase R$70 mil por mês. Dá para dizer, por exemplo, que 60 dos 90 prédios públicos são abastecidos com energia gerada a partir do biogás. São escolas, creches, o campo de futebol e, à noite, toda a iluminação das ruas. Imaginava que cocô e xixi de porco podia virar energia ou não? Quando falavam, não acreditavam, mas agora eu acredito. Para nós é uma alegria a gente ser pioneira nessa energia renovável. Os 18 produtores rurais que fornecem biogás recebem 28 centavos por metro cúbico injetado na rede. Com isso, passaram a ter uma renda mensal extra. Nós já estamos falando aí de valores que giram em torno de R$500, R$900 até R$2.000, R$3.000, dependendo da quantidade de biogás produzido na propriedade. Ademir Escher é um desses produtores. No sítio de 4 hectares, ele mantém 1.200 porcos. Hoje recebe uma média de R$1.400 por mês com a venda do biogás.
O senhor investiu quanto? Na faixa de 85 mil. Ela se paga em 9 anos, né? Mas pelo que está produzindo aí, em máximo em 7 anos ela se paga. Seu Ademir também passou a usar o biofertilizante para adubar a plantação de capim para a produção de feno. Com a renda extra, sobrou dinheiro para construir uma casa nova para a família. Está feliz com a casa agora? Agora eu vejo que ela ficou um pouco grande demais. Dá bastante manutenção, né? O casal fez questão de que a nova moradia também fosse abastecida com energia limpa. Só que dessa vez ele usou placas solares. Quando a gente pode fazer alguma coisa que agride menos o ambiente, a gente sempre tem que trabalhar nesse caminho, né? Perto dali conhecemos Claudinei Sten, presidente da Associação de Produtores de Biogás da região. Todos os produtores estão contentes. Quando foi feito todos os estudos em cima do projeto, foi colocado a capacidade de cada granja na produção também. E a maioria dos produtores já está produzindo muito mais do que foi calculado naquela época. Na granja, além do dinheiro pelo biogás, também aproveita o biofertilizante. Só que aqui, para adubar a soja. Ele contribui nos minerais do solo. Não preciso comprar tanto adubo químico, pois o meu biofertilizante eu produzo mesmo. O presidente da associação acredita ainda que houve valorização das terras com o projeto. A minha área, assim, sem a instalação da granja, todo o sistema instalado, está variando em torno de uns 300 mil, né? E com a instalação, ela vai para uns 500 mil. Sucesso no campo e também na cidade. O biogás tem se mostrado tão rentável que já tem empresário do ramo da construção civil que virou produtor rural só para economizar com energia. Essa é a história do seu Romário, dono de uma olaria no município. Aqui são fabricadas por mês 6.000 peças de cerâmica. Máquinas modernas automatizadas que consomem muita energia. Foi a partir daí que ele teve a ideia de criar porcos para gerar eletricidade com o biogás e assim diminuiu a conta de energia em R$30 mil por mês. Estamos hoje em torno de 50% da nossa energia vem do biogás. Quem sabe chegar em 100% da nossa energia através do biogás. Energia limpa e, segundo o empresário, de qualidade. Boa energia que tem, não tem queda, não tem oscilação, né? E como as máquinas tem bastante sensor, e não pode ter falha, né? E é assim que essa região dá exemplo de que com investimento na ciência e em tecnologia é possível reduzir a emissão de poluentes, gerar energia sustentável e ainda ganhar dinheiro. Tá? Então, gente, queria trazer esse caso de sucesso de geração distribuída para vocês, né? E só para fechar aqui né, o nosso bate-papo, né? Eu nem vou levantar esse slide, né? Qual que é o futuro dessas energias renováveis? O que a gente pode tirar de tudo isso, né? No futuro, o Brasil continuará tendo sua geração majoritariamente hidrelétrica. E tudo bem, tá? A gente vai presenciar um aumento crescente da geração fotovoltaica e eólica. É natural. Investimentos que valem a pena, até no ambiente rural, em que o quilowatt-hora é mais barato, a fotovoltaica ela tem um tempo de retorno rápido. O investimento, gente, é uma tendência, ou seja, é uma tendência do próprio produtor aumentar, investir na geração local. E vocês vão estar ali, lado a lado com esses produtores. Então, incentivem essa geração local e sustentável. Né? E outra coisa que eu queria deixar de mensagem final para vocês é que a sustentabilidade, ela vai muito além, óbvio, né, no tempo de energia, mas ela vai muito além do uso de energias renováveis. Mas é um tema que eu trago muito, eu gosto de discutir muito esse tema com o professor Joaquim, da Física, não sei se vocês conhecem, mas que a gente precisa usar essa energia de forma eficiente, que é outra linha, que é a eficiência energética. Porque a gente pensa, vou instalar fotovoltaica na minha casa, agora eu posso gastar toda a energia do mundo.
e eu acho que o segredo da sustentabilidade, além das fontes renováveis, das energias renováveis, ele está na eficiência energética. Então, eu vou... a minha tela parou, né, de apresentar. Mari, você tem que me falar essas coisas, porque... Eu achava que era proposital, desculpa, professora. Não era. Eu já dei aulas, assim, tipo, de 20 minutos, entendeu? A cabeça aqui está dominada por hormônios no momento. Eu dou aula de 20 minutos sem slide, mas esse não fez falta. Agradeço a todos, né, pela presença, agradeço de novo pelo convite. Muito obrigada pela atenção, e eu fico à disposição. Antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de avisar todo mundo que a lista de presença dessa palestra já está disponibilizada no chat. Então, para os participantes preencherem a lista para receber o certificado. E, professora, eu tenho na verdade, não é uma pergunta, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito da legislação. Se você acha que a legislação tá vindo para colaborar e incentivar a crescente de energias renováveis, ou se ela está ainda sendo aquele grande empecilho que costumava ser. Boa, ótima pergunta. Ótima pergunta. Só vou colocar aqui no chat o link da palestra que eu falei que ia colocar, da reportagem, que é completa, se vocês quiserem assistir. E aí, Maria Luísa, a sua pergunta é muito difícil de responder, tá? Mas vamos responder ela por etapas. Por exemplo, a resolução normativa que eu coloquei, né, que foi em 2012, por exemplo, ela foi imprescindível para a instalação solar fotovoltaica. Então, ela veio para ajudar. Veio para ajudar e muito. Sem ela institui aquele sistema de compensação de energia, que é o seguinte: enquanto tem sol, eu não estou gastando energia, eu injeto na rede. De noite, a hora que eu chego em casa, eu gasto energia da CEMIG. Então, eu dou da concessionária. Então, eu entrego energia para a concessionária, depois eu pego de volta. Esse sistema de compensação de energia é uma regulamentação que, sem essa regulamentação, não seria viável a fotovoltaica como ela é hoje. Hoje a gente tem tramitando, atualmente no Congresso, né? Eu não cheguei nessa parte dos slides, mas para a gente regulamentar conceitos como os conceitos de microrrede, que para o setor de energia elétrica são essenciais para que essa geração distribuída funcione no sistema elétrico interligado. Está tramitando no Congresso as legislações para isso. Então, de certa forma, até o momento, as que nós temos ajudam, mas que nós estamos anos-luz atrasados, né? E aí tem diferença das burocracias. E aí as concessionárias de energia vão criando as burocracias naturais para atrasar ou para diminuir o impacto na rede dela, atrasar reformas na rede, porque a instalação dessas fontes vai necessitar de reformas nas linhas e etc. Então, sim e não tem uma resposta exata, mas nós estamos caminhando para boas regulamentações, nós estamos caminhando positivamente, embora não no ritmo correto, né? Porque a gente está anos-luz atrás de países como a Alemanha, por exemplo. Mas temos muito impeditivos, o Brasil, né? Não tem o que fazer. Eu li até um comentário, né? De que o país mais ensolarado da Alemanha produz menos energia fotovoltaica do que o país menos ensolarado brasileiro, do que a cidade menos ensolarada brasileira, né? Então, assim, fazendo esse comparativo, e a Alemanha uma referência mundial, né, em energia fotovoltaica. Sim, sem dúvida. A Alemanha, para vocês terem ideia, já teve dias, né, já teve um pico de geração tão grande que eles incentivavam os consumidores, a tarifa era negativa. Tipo assim, liga a sua luz, porque a gente está gerando demais, não tem para onde mandar, vai dar problema. Então, lá, a inserção da fotovoltaica é bem elevada.
Bom, se não tiverem mais dúvidas, acho que não tem. Eu vou dar a palavra agora para você fazer suas colocações finais e a gente encerra a palestra. Bom, eu agradeço, né, de novo, agradeço à professora Mirleia. Eu vi carinhas conhecidas aqui, passando, né, a professora Mirleia mais uma vez pelo convite, né, agradeço ao PET e à semana de Semeagre, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando 1 hora sem parar na cabeça de vocês, 9 horas da noite, né, mas agradeço de coração. Fiquei muito feliz com o convite e com a participação. Imagina, o prazer é nosso, ter o privilégio de ouvi-la. Obrigada por aceitar o nosso convite.